Hello guys, how are you doing? Are you great? Super amazing? Yeah, I hope so. Very nice. So we are going to study now some of our indefinite pronouns. Some, any, and no. It's not difficult. It's not complicated. It's actually very easy to understand. Conseguiram compreender isso aqui? Então vamos lá. A gente vai estudar esses pronomes, né? Que são os pronomes indefinidos. Eu vou diminuir aqui a minha tela. E aí, pessoal, essas palavrinhas aqui, some, any e no, some, any e no, eles vão, essas palavras vão indefinir a quantidade, né? Das coisas ou das pessoas, né? Elas vão substituir aquelas duas palavras a e an no plural, porque, como a gente já sabe, a e an são usadas apenas no singular. Quando eu digo assim, tem um menino na sala. There is a boy in the room. Or, se eu digo, tem um cachorro na rua. There is a dog on the street. Tem um elefante no quarto. There is an elephant in the bedroom. Tá vendo? Então, essa palavra a, or a e an, são palavras singulares. A gente pode indefinir uma quantidade plural usando some, any e no. E é agora que a gente vai entender. Agora, se lembre uma coisa, esse no aí não é uma negativa, não é uma palavra, um advérbio de negação, né? Você não vai dizer, não, eu não gosto de Maria, não, eu não gosto de João. Você vai agora aqui substituir uma quantidade específica, né? Ele significa nenhum, nada, certo? Então vamos ver aqui o que a gente escreveu. Essas palavras servem para substituir muito bem, no plural. Some significa algum, alguns, alguma e algumas. Então você vai aprender uma palavra para quatro, olha que bacana. E é usada na afirmativa e na interrogativa. Prestem bem atenção, uma afirmativa e interrogativa. Any é usada na interrogativa e na negativa, substituindo some. Ou seja, some é a forma afirmativa e negativa, a forma afirmativa e interrogativa, e N substitui o some quando a gente está falando na interrogativa ou na negativa. O no é usado apenas na negativa. Espera aí que eu vou explicar isso, tá? Como assim? Eu estou entendendo. Olhem só essas frases aqui. Primeira frase. There are some new series on Netflix this month. Então eu tenho. A gente já sabe que there are. Se vocês assistiram às aulas anteriores, vocês já sabem que there are tá ideia de existência no plural, né? Então, there are some new series. Eu não estou dizendo exatamente quantas séries há na Netflix. Eu estou dizendo que existem algumas séries novas. Então, eu vou dizer, there are some, algumas, new series on Netflix this month. Então, há algumas séries novas na Netflix este mês. Se eu for transformar essa frase na negativa, eu vou dizer there aren't any new series on Netflix this month. Não há nenhuma série nova na Netflix este mês. Não existem séries novas na Netflix este mês. Então, there aren't any new series on Netflix this month. Netflix! Bom, então a gente já viu que a forma negativa de some é any. Eu tenho um verbo na negativa e coloco any. Então eu tenho a frase afirmativa, there are some series. Na negativa, there aren't, né? A gente coloca o not depois do are. E aí, em vez de falar some, eu vou dizer any. Então eu não vou dizer there aren't some series. Eu vou dizer there aren't any. Então eu substituí o some por any. O que é que eu faço na negativa? Substituo some por any. E o resto da frase. Só isso. Só memorize isso. Some, afirmativa. There aren't any. Então, any negativa quando a gente tem o not. Beleza, aí você vai dizer, the teacher, eu sei que você falou aí que o some e o any podem ser usados na interrogativa. Podem, intercambiavelmente, olha só. Are there some new series on Netflix this month? Ou então, are there any new series on Netflix this month? Existem algumas novas séries, há algumas novas séries no Netflix esse mês. Você fala na Netflix ou no Netflix? Eu às vezes falo na, às vezes falo no Netflix.
Quando eu penso assim na Netflix, naquela coisa que a gente assiste no Netflix, no canal Netflix, sei lá, no site. Então, mas em inglês a gente fala on Netflix, então não é nem na nem no, é invariável aí. Eu digo assim, are there any or are there some new series on the Netflix this month? Quando a gente está usando a interrogativa, a gente vai poder usar o some or any. Há gramáticas que nos dizem a seguinte coisa. Se você já sabe qual vai ser a resposta da pessoa, você tem uma ideia de qual seja a resposta, em vez de any, você vai usar o some. Então, por exemplo, eu olho para você e estou vendo que sua cara está triste. Aí eu vou te perguntar, is there something wrong? Tem alguma coisa errada? Is there something wrong? Eu olho para você e penso que você tem dinheiro na sua carteira. Então eu vou perguntar, is there some money in your pocket, in your wallet, in your bag? Eu falei várias coisas. Eu falei carteira, mas eu falei bolso, carteira e bolsa, né? Entendeu? Então, se eu penso que eu já sei a resposta, eu vou preferir usar o some. Mas eu posso usar some or any da mesma forma. Não tem problema. Certo? Se eu quisesse perguntar assim, eu posso te ajudar? Eu posso dizer, can I offer you some help? Can I offer you any help? Tá vendo? Eu posso te oferecer alguma ajuda, tanto faz some como any. Beleza? Então, algumas gramáticas dizem isso, que se a gente já tem ideia do que vai ser a resposta, a gente pode usar o some. E aí a gente vai dizer, there are no new series on Netflix this month. Bom, vocês viram lá que quando a gente está falando na negativa, para usar N, eu preciso de um verbo na negativa. Então eu tenho o verbo are, transformado na negativa aren't. There aren't any series. Tá vendo? Não tem nenhuma série. Mas aí você diz, olha, eu quero colocar esse verbo afirmativo, mas a minha frase vai ser negativa. A língua inglesa permite isso. Então eu vou dizer, there are, e agora eu vou fazer a negação. No new series. Se eu quiser dizer assim, ó, não tem cachorro na minha casa. Não tem nenhum cachorro na minha casa. There aren't any dogs in my house. Ou então eu posso dizer, there are no dogs in my house. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, existem duas formas de fazer uma frase negativa com esses indefinidos aqui. Ele vai ser com, essa frase negativa vai ser com N, se você já tiver uma negação antes, o not, junto ao verbo, ou vai ser com no, se o verbo for na afirmativa. Se eu disser para você, eu não tenho nenhum irmão, eu vou dizer para você, I don't have, como eu usei o don't, eu vou usar N, porque o don't significa do not. Então, I don't have any brothers or sisters. Né? Se eu quiser dizer para você a mesma frase de uma outra forma, eu vou dizer I have, o verbo está na afirmativa. I have, e agora eu vou negar. I have no brothers or sisters. Tá vendo? Então eu posso dizer, eu não tenho nenhum irmão em inglês de duas formas. I don't have any brothers or sisters, or I have no brothers and sisters, or sisters. I don't have any brothers or sisters. I have no brothers or sisters. Se eu quiser dizer para você que eu não tenho um carro, I don't have a car. I have no car. I don't have any car. I have no car. Se eu quiser dizer para você, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que isso quer dizer. I don't have any idea. I have no idea about that. I don't have any idea about that. I have no idea about that. Então, é só isso que eu quero que vocês memorizem. Existem duas formas de dizer a mesma coisa. Uma é com N, se a frase estiver na negativa, e a outra é com no. Mas você pode dizer, eu não posso dizer I don't have no sisters. Eu não tenho nenhum irmão, I don't have no sisters. Você pode dizer isso, mas isso não está na gramática. O que está na gramática é que a gente vai ter duas formas. Se a gente usa not na frase, se a gente já tem uma negativa, a gente vai usar o N. Se a gente não tem uma negativa, a gente só vai usar o no. Tem uma música que diz assim, ó. Calma aí. I've got sunshine,
Aí tem a parte que diz assim, I don't need no money, fortune or fame. Eu não preciso de nenhum dinheiro. I don't need no money. Mas isso não é inglês de gramática, isso é inglês de rua, inglês do que as pessoas falam na rua. O inglês de gramática é I don't need any money. I don't need any money. Fica feio, né? I don't need any money. Fica melhor. I don't need no money. Né? Fica melhor assim, mas tá errado na gramática. Beleza? Então, vamos recapitular. Some é afirmativo. Any é interrogativo. E no, negativo. Beleza. Recapitulando. Some afirmativo, N é a negativa e a interrogativa de some, e no é negativa. A gente pode usar o some na afirmativa e na interrogativa. A gente vai usar o N na interrogativa ou na negativa quando a gente tiver uma palavra já de negação no verbo. Aren't, don't, isn't. E a gente vai usar o no quando o verbo estiver na afirmativa e a gente quiser que a frase seja negativa. Ah, isso deu tilt na minha cabeça, não deu não. Vamos aqui, ó, ver o que é que eu estou falando, a gente vai fazer no verbo, ó. A diferença entre as negativas and e no, pessoal, está no verbo, observe na frase. B, o verbo está na negativo, aren't, enquanto na frase D, o verbo está afirmativo, are. Isso quer dizer que sempre que tiver um not na frase, não devemos usar no como substituição negativa de some. Por exemplo, a gente vai dizer there aren't no dogs here. A gente vai dizer there are no dogs here, there aren't any dogs here. Mas toda vez que tivermos o verbo positivo, precisamos fazer a negativa de some com no. There are no dogs. Parece difícil, parece complicado, porque a gente não tem essa estrutura na nossa língua, né? Mas vamos fazer o exercício aqui? Olha lá. Vamos praticar para entender melhor? A afirmativa dessa frase. Você vai parar, vai fazer sua frase aí e vai voltar para mim, tá? 1, 2, 3, vou corrigir agora, hein? Então, afirmativa. We have some apples in the bags. A gente tem algumas maçãs nas sacolas. We have some apples in the bags. Agora eu tenho negativa. We have apples in the bags. Como é que eu faço a negativa dessa frase? Bom, se eu tenho o verbo have, o que é que eu vou dizer? No. We have no apples in the bags. Tá vendo? E agora eu tenho uma frase que já tem um verbo lá na negativa. There aren't. Qual é a negativa? There aren't any apples in the bag. Tá vendo? Ah, mas era bags, né? Plural. There aren't any apples in the bag. Or in the bags. Tá vendo? Entenderam? Não tem complicação, é porque a gente não tem uma estrutura como essa, né? Na nossa língua. Mas o que quer dizer é o seguinte. Você tem duas formas de fazer uma frase afirmativa com algum e algumas. Qual é? Afirmativa não, desculpe. Interrogativa. Usando some or any. Então eu vou perguntar. Tem alguma comida aqui? Is there some food here? Is there any food here? Tá vendo? Tanto faz, uma frase ou outra. Aí eu vou fazer a negação, não tem nenhuma comida aqui. There isn't any food here. Usei any porque eu disse isn't. There isn't any food here. Ou então a mesma frase vai poder ser dita de uma forma diferente. There is no food here. Então eu usei o there isn't any, there is no. A mesma coisa. Tá vendo? Só a prática, pessoal. Então, se vocês tiveram dúvida, por favor, deixem aí escrito que a gente vai responder. Ah, eu sei que alguém vai me perguntar, mas teacher, eu já vi o N sendo usado na afirmativa. Eu posso usar? Pode, mas não nesse contexto aqui. Vamos ficar com o N só na interrogativa. Numa lição posterior, a gente vai explicar o N na afirmativa, tá? Para não confundir demais. Então, vamos pensar que nessa lição aqui, N é só interrogativo e negativo, tá bom? De acordo com a estrutura da lição 4 do nosso diálogo. Beleza? Depois a gente explica ele na afirmativa. So, guys, see you later. Só lembrando a vocês que aqui é só explicação de gramática, a gente tem diálogos, exercícios aqui, ó. Let's practice a little more. Aí isso aqui está relacionado à lição do diálogo, né? Que está lá na Netflix, está lá no Hotmart, na plataforma Hotmart, por um preço que está pequeno. Se você não tem interesse, você pode dar
esse presente para alguém que queira aprender inglês, né? Porque, como eu te disse, eu vou tirar você da conversação zero para a conversação fluente básica, porque esse é o livro um, né? Então, no final desse livro aqui, desse módulo, você vai estar falando inglês e vai estar entendendo o que as pessoas estão dizendo para você. Só depende de você estudar, tá bom? Lá na plataforma Hotmart, aqui é só a gramática. Também se lembre de se inscrever na nossa página do Instagram. Eu agradeço aí, um grande beijo para todos e todas e até a lição 5. So later, guys. Thank you ever so much. Ah, teacher, o que é thank you ever so much? Tô falando isso desde a primeira lição. Volta lá. See you later.